Fala explorador, preparado para mais uma joia do cinema? Se você é fã de filmes de terror, provavelmente já ouviu falar de A Hora do Pesadelo, um clássico que não só assustou gerações, mas também se tornou um dos maiores ícones do gênero. Hoje, vamos explorar como esse filme foi criado, o impacto que teve, e por que Fred Krueger ainda é um nome tão temido até hoje. Prepare-se, porque o pesadelo começa agora. Em 1984, o diretor Wes Craven lançou A Hora do Pesadelo, um filme que mudaria para sempre a forma como o terror era abordado no cinema. A história segue um grupo de adolescentes aterrorizados por Fred Krueger, um homem deformado com garras de aço, que os mata enquanto eles dormem. Mas Fred não é apenas um assassino comum. Ele vem de um passado obscuro, uma história de vingança que atravessa gerações. Mas o que realmente faz A Hora do Pesadelo ser tão incrível? A resposta está, sem dúvida, em Fred Krueger. Interpretado por Robert Englund, Fred não era apenas mais um vilão em uma longa lista de assassinos do cinema dos anos 80. Ele se destacou por sua personalidade, sarcástico, perverso e aterrador. Ao contrário de Jason ou Michael Myers, Fred interage com suas vítimas, brinca com elas, e utiliza o medo de uma forma totalmente nova. Fred não se contenta em ser apenas uma figura sinistra, ele é um mestre psicológico, manipulando os medos mais profundos de suas vítimas, enquanto as persegue dentro dos seus próprios sonhos. E é no território dos sonhos que o filme se torna ainda mais assustador. Fred não se contenta em ser apenas uma figura sinistra, ele é um mestre psicológico, manipulando os medos mais profundos de suas vítimas, enquanto as persegue dentro dos seus próprios sonhos. E é no território dos sonhos que o filme se torna ainda mais assustador. Em A Hora do Pesadelo, o conceito de sonho como um lugar perigoso é levado ao extremo. Os personagens começam a perceber que, ao dormir, não estão apenas enfrentando o desconhecido, mas algo muito mais mortal. Os pesadelos, onde Fred está à espreita, se tornam uma realidade em que a morte pode chegar a qualquer momento. O filme segue Nancy e seus amigos, que são perseguidos por Fred, que, como sabemos, tem uma história ligada ao crime e à vingança. Ele foi queimado vivo pela comunidade depois de ser acusado de matar crianças, e agora volta dos mortos para caçar seus filhos em sonhos. Quando Nancy começa a investigar, ela descobre a terrível verdade sobre o passado de Fred, e tenta desesperadamente impedir que ele continue sua matança. O filme também se destacou pelos seus efeitos especiais inovadores para a época. Em 1984, os efeitos práticos ainda eram os mais utilizados, e A Hora do Pesadelo não fez feio nesse quesito. Quem não se lembra da famosa cena da banheira, onde a personagem é arrastada para uma morte certa? Ou das paredes que parecem ganhar vida, moldando-se enquanto Fred se aproxima das vítimas? Esses momentos, junto com a música tensa, criaram uma atmosfera de pavor que se mantém relevante até hoje. Esses efeitos não eram apenas para criar sustos. Eles criavam uma sensação de desconforto contínuo, algo que só poderia ser alcançado com a criatividade dos efeitos práticos e a direção cuidadosa de Craven. O impacto de A Hora do Pesadelo não se limitou apenas ao cinema de terror. Fred Krueger logo se tornou uma figura icônica, sendo reconhecido não só por fãs de terror, mas também pela cultura pop em geral. Fred fez tantas aparições, que se tornou um dos vilões mais famosos da história do cinema, influenciando diversos filmes e séries. O filme gerou uma série de sequências, incluindo A Hora do Pesadelo 2, 3, e até uma série de TV que explorava mais o universo de Fred. Ele também teve um crossover épico com Sexta-feira 13, onde Fred enfrenta outro ícone do terror, Jason. E claro, as diversas referências culturais ao longo dos anos ajudaram a manter Fred no topo da lista de vilões mais amados, ou odiados, de todos os tempos. Agora voltando ao filme.
A Hora do Pesadelo foi capaz de misturar elementos de terror psicológico e sobrenatural. E por trás de cada cena memorável, há algumas curiosidades de bastidores, que realmente ajudam a entender como esse filme se tornou um clássico. Você sabia que Fred Krueger quase não foi o personagem que todos conhecemos hoje? No início, o personagem deveria ser um homem com uma aparência bem mais simples. A ideia original era de um vilão comum, mas Robert Englund, que foi escalado para o papel, teve uma grande influência na construção do personagem, o que transformou Fred em uma figura bem mais complexa e até sarcástica. E sem contar o visual icônico, claro, as garras, o suéter listrado e o chapéu, que rapidamente se tornaram um dos maiores símbolos do cinema de terror. E uma curiosidade interessante sobre a produção do filme: o famoso suéter de Fred, com suas listras vermelhas e verdes, foi projetado para ser o mais desconfortável possível para a câmera. Wes Craven escolheu essas cores porque, segundo ele, elas eram as mais difíceis de capturar pela película de filme, e criavam uma sensação de estranheza, algo desconcertante que ajudaria a intensificar a presença de Fred nas telas. E por último, você sabia que o som das garras de Fred foi feito com garfos de metal? Isso mesmo! Os sons das lâminas cortando o ar e o metal batendo nas paredes foram criados de forma bem simples, mas que adicionaram ainda mais ao efeito assustador. Uma outra curiosidade é sobre o orçamento do filme. A Hora do Pesadelo foi feito com um orçamento bem baixo, algo em torno de 1,8 milhão de dólares, o que, para um filme de terror, não é tanto. Isso fez com que a produção tivesse que ser criativa em vários aspectos, como por exemplo, no uso de efeitos especiais. Um dos momentos mais marcantes, a famosa cena em que Fred sai da parede para atacar Nancy, foi feita utilizando uma espécie de paredão feito de espuma, e a cena foi filmada ao contrário para dar aquele efeito visual surreal. Falando em efeitos, o maquiador responsável pela criação de Fred, David Miller, teve que usar uma quantidade enorme de maquiagem para transformar Robert Englund em Fred Krueger, e ele passava horas a fio para garantir o visual aterrador do vilão. O mais interessante é que, para dar mais realismo ao rosto queimado de Fred, ele usou técnicas de maquiagem de derretimento, criando camadas de espuma, que eram derretidas e moldadas ao redor de Robert, o que resultou em um visual completamente novo para o vilão. E o famoso som do grito de Fred também tem uma história interessante. O grito usado no filme não foi feito pelo próprio Robert Englund, mas por um dos editores de som, que teve que se esforçar ao máximo para criar esse som angustiante que tornou Fred ainda mais aterrorizante. A Hora do Pesadelo não é apenas um filme de terror. É uma obra que redefiniu o gênero, trouxe à tona um vilão que nunca deixaria os corações dos fãs em paz, e o mais importante, foi pioneiro ao mostrar que até os sonhos podem ser tão perigosos quanto a realidade. Fred Krueger permanece, até hoje, um ícone eterno do medo. E você, o que acha de A Hora do Pesadelo? Já assistiu? Qual a sua cena favorita? Deixe nos comentários. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Nos vemos no próximo pesadelo, ou melhor, na próxima exploração. Até lá! Valeu! É esse cara. Está atrás de nós nos sonhos.